Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência no vídeo 621, 981, a questão agora no Livro dos Espíritos, e Kardec faz uma pergunta aos bons espíritos da seguinte forma: com relação ao estado futuro do espírito, olha só, com relação ao estado futuro, haverá diferença entre um que, em vida física, teme a morte e outro que a encara com indiferença e mesmo com alegria? Isso é muito relativo e também é complexo, né? Por que é relativo e é complexo? Porque é preciso averiguar aqueles sentimentos. Porque pode ser que aquele sentimento daquele ser que teme a morte, pode ser que aquele temor seja exclusivamente um temor do desconhecido, justamente por falta de conhecimento. Como pode ser também um temor devido ele ter desde quando chegou ao corpo físico, desde aquele momento até aquela atual situação, ele ter aprendido de uma forma errônea a respeito da realidade. Então, a providência divina, ela avalia todas essas questões minuciosamente. Aquele que não teme a morte, a providência divina, ela avalia também o comportamento daquele ser que não teme a morte física. A morte física. A providência divina avalia também. Vamos ver por que é que ele não teme a morte física. Aí, a providência divina descobre, vamos usar assim esses termos, só para você entender. A providência divina descobre que ele não teme a morte física, porque ele realmente tem conhecimento suficiente dos desígnios das leis divinas, que lhe garante uma fé no futuro, porque ele
crê, ele tem certeza na imortalidade da alma, na pluralidade das existências. Então, ele não teme a morte física e mantém-se no corpo físico, sendo útil e agradável durante toda a sua existência, não queixa, não blasfema, não reclama, agradece a Deus por aquela oportunidade a qual nela ele se encontra, agradece a Deus aquela oportunidade daquela reencarnação. Tem conhecimento porque encontra-se naquela situação, naquela desigualdade. Não se vangloria, porque ele não se sente merecedor. Mas existe também aquele outro ser. Olha como que o esmiuçamento é terrível. Como que nós adentramos a essas questões. Existe também aqueles que tão descrente a imortalidade da alma, você entendeu? Ele não acredita na imortalidade da alma. Ele não acredita na pluralidade das existências. Ele não admite a desigualdade. Por fora, quem o vê, acha que ele é uma pessoa resignada. Mas sai da boca dele as seguintes frases: eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo da morte. Se a morte chegar agora, ela pode me levar. Ela pode me levar. Só que aquilo é tudo mentira. Por quê? Porque aquele ser não vê a hora da morte chegar e levá-lo, porque ele quer realmente sair fora do compromisso da situação a qual ele se encontra. Tem gente, resumindo, tem gente que é tão covarde, mas tão covarde, que nem se suicidar ele tem coragem. Agora é só para você ver. De tão covarde. Ora, mas que isso, Luiz? Sim. Tem gente que é tão covarde, mas tão covarde que ele não tem coragem nem de se matar. Então ele fica arrumando pretexto. Ele fica arrumando desculpa. Você entendeu? Ele atravessa uma rodovia sem olhar para os lados. Ele dirige em alta velocidade. Em vez de prestar atenção na estrada, ele fica olhando no celular. E pensando assim: se eu desencarnar hoje, não tô nem aí. Não quero nem saber. Isso é um suicídio. Esse tipo de comportamento. Então olha só para você ver.
Pergunta: com relação ao estado futuro do espírito, haverá diferença entre um que, em vida, teme a morte e outro que a encara com indiferença e mesmo com alegria? Agora, essa indiferença e mesmo com alegria, como eu disse aqui, em certo caso, é falso. E esse que teme a morte, também no processo relativo e no complexo, pode ser verdadeiro como pode ser falso. Resposta dos bons espíritos: muito grande pode ser a diferença. Entretanto, apaga-se com frequência em face das causas determinantes. Você viu só o que eu acabei de dizer, né? Em face das causas determinantes. É o que eu acabei de dizer agora. O esmiuçamento que acabamos de fazer é em face das causas determinantes. Analise só para você ver o que nós acabamos de dizer. Eu não vou repetir, porque senão fica repetitivo, né? Desse temor ou desse desejo. Olha só para você ver. Em face das causas determinantes, desse temor ou desse desejo. Será que é realmente um temor? Será que realmente é um desejo? Ou será que não é uma desculpa? Ou será que não é uma falta de conhecimento? Ou será que um ali não está querendo, através do desculpismo, porque não tem coragem de se matar? Olha só para você ver. Quer a tema, quer a deseje. Pode o homem ser propelido por sentimentos muito diversos. É isso aqui a questão. Pode o homem ser propelido por sentimentos muito diversos. Quando fala homem aqui, gente, é homem e mulher, tá? Pode o ser propelido, né, por sentimentos muito diversos. Que nós, no corpo físico, nós não temos condições de saber o que aquele ser tem em mente, né? Olha só para você ver. Eu tenho um amigo ainda, não é porque ele desencarnou, não, porque deixou de ser meu amigo, porque eu já estive no local onde ele se encontra várias vezes. Então, só que ele se encontra num local assim, de sofrimento nas regiões umbralinas, porque ele optou pelo suicídio, assim, deixa pra lá. Mas eu vou contar a historinha dele. Ele chegou em casa, né? Ele morava com seu pai. Ele e o papaizinho dele apenas. Ele tomou banho. O pai dele é quem fazia a comida, né? Que era só ele e o papaizinho dele só. Ele chegou do serviço, tomou banho, né? Foi no bar, tomou uma cerveja. Voltou, ele era solteiro, só ele e o papai dele, era solteiro. Ele era um menino assim, lá seus 18, 19 anos, e ele foi até o bar, tomou uma cerveja, e voltou para casa, o que ele fazia todo dia, era um hábito dele. Todo dia ele tomava um banho, chegava do serviço, tomava banho e ia até o bar, tomava uma cerveja. Uma pessoa assim muito controlada, só tomava uma cerveja e voltava para casa, jantava.
assistia TV com o seu pai e depois ele ia dormir. Olha só para você ver que coisa. No outro dia cedo, ele levantava, preparava a comida e ia trabalhar. Tá bom. Quem vai adivinhar? Quem poderia adivinhar que esse nosso irmão, um dia, ele chegou, tomou banho, os mesmos procedimentos. Foi até o bar, tomou uma cerveja, retornou ao seu lar, jantou junto ali com o seu pai, sentou, assistiu TV, conversou bastante com o pai, assunto que ele conversava todos os dias, que era muito atencioso com o seu papai, né? E benção, pai, Deus te abençoe, meu filho. Aí o pai lhe disse, vê se pelo menos você apague a luz do quarto, porque todo dia você deixa a luz do quarto acesa. Ah, papai, pode deixar que eu vou apagar. Benção, Deus te abençoe, meu filho. Tá bom. E o papai dele ficou ali assistindo televisão até um pouquinho até mais tarde. Aí o papai dele resolveu ir dormir. E ao passar pelo corredor, né? A casa é de telhado assim de madeira, não é de laje, não. É de madeira mesmo. Casa sem laje, fica mais fácil assim para você entender. E o papai dele viu que a luz estava acesa. O papai dele pegou e falou assim, disse que ainda pensou assim, ei, mas que coisa. Todo dia, hoje eu ainda pedi para ele apagar a luz, ele ainda deixou a luz acesa. Que o papai dele empurra a porta para poder apagar a luz, porque o interruptor era numa outra parede. Ele encontrava-se no centro do quarto, enforcado. E aí? E aí? Tem um motivo, você entendeu? Então, só que nós não vamos tratar desse assunto, porque não cabe nesse assunto do esmiuçamento explicar a respeito dessa situação. A única coisa que nós podemos dizer é o que está escrito aqui, que os bons espíritos disseram. Podem o homem ser propelido por sentimentos muito diversos. Foi o esmiuçamento que nós fizemos com relação ao temor da morte e o não temor da morte física. Você se lembra que nós, tanto no temor quanto no não temor, nós esmiuçamos mostrando 4 lados. Um lado positivo, um lado negativo, um lado positivo e um lado negativo. Então os bons espíritos, eles vêm aqui e reforçam mais ainda o que nós... me desculpe. O que nós dissemos no esmiuçamento da pergunta. Então olha só o que eles disseram, né? Pode o homem ser propelido por sentimentos muito diversos. Quem sabe o que o outro está pensando? Ninguém. Ninguém sabe. Você entendeu? Tem pessoas que dizem assim, amigas minhas já me disseram assim. Um dia eu perguntei para uma amiga assim, e aí, amiga, tudo bem? Ela foi, minha vida tá uma desgraça. Eu falei, crê em Deus Pai. Eu falei, mas por quê, amigo? Você ficou sabendo que eu me separei daquele traste? Separou do traste. Eu falei, não, o que houve? Né? Olha,
A gente casa e a gente dorme com o inimigo 30 anos. E a gente não imagina que um dia aquela pessoa que dormiu com a gente durante 30 anos tem capacidade de nos trair. Eu falei, calma, minha amiga. Ele não te traiu, não. Traiu sim! Eu vi! Eu falei, não, calma. Dê graças a Deus ele ter te traído. Que é isso? Dê graças a Deus? Tá ficando doido, Luiz? Você tá tomando um ribite? Eu falei, calma, minha amiga. Calma. Dê graças a Deus. Ó, calma, deixa eu te falar uma coisa. Ele não te traiu. Ele traiu ele mesmo perante a consciência divina. Você, por um acaso, já o traiu alguma vez? Nunca! Falei, graças a Deus, dê graças a Deus agora. Mas por quê? Porque perante Deus você está limpa. Sentimento nobre. Mostra o quanto você é digna. Cuidou da família, cuidou dos filhos. E mesmo mediante toda essa situação, passou por essa situação desagradável, mas agradeça a Deus. Sabe por quê? Porque é melhor você levar um tapa no rosto do que você dar um tapa no rosto da outra pessoa. Porque quem bate, responde. Aí ela pensou assim, mas... Então quer dizer que ele não me traiu, então? Não, perante Deus não. Ele traiu ele mesmo. Ele traiu ele mesmo. Agora, se você contribuiu para que ele te traísse, aí você vai ter um pouquinho de culpa também. Ah, mas como assim? Aí ela se interessou, sabe? Bom, se você foi aquela pessoa assim amarga, né, azeda, aí eu percebi que ela começou assim a baixar a crista, sabe? Luiz, a gente tem hora que não aguenta, né? Porque a gente não é de ferro, né? Mas eu nunca traí ele, não. Isso é o que importa. Fica calma. Ai, Luiz, nossa, você tirou um peso da minha cabeça e do meu peito. Eu tava sentindo abafada, agoniada. Mas por que ele auto se traiu? Luiz. Luiz, você não sabe o que é passar por isso. Eu falei, eu não sei. Eu não sei o que é passar por isso, minha amiga. Você não conhece minha vida. Porque se você conhecesse a minha vida, pena que eu não posso falar. Ai, fala, meu amigo. Eu falei, não posso dizer, não. Fala. Não vou falar. Porque se eu falasse para você quantas vezes isso aconteceu na minha vida, se servir a carapuça vista. Então, quem trai o outro, não trai o outro, trai a si próprio. Trai a si própria. Perante Deus. A pessoa que trai o outro, ele carrega aquele sentimento de culpa na consciência, no coração, pela eternidade, enquanto ele não alcança um nível evolutivo maior. É a mesma coisa a pessoa que mata o outro. Ele sempre carregará com ele aquele sentimento. Ai, muito obrigado. Nossa, foi Deus que colocou você no meu caminho hoje, porque eu estava tão angustiado. Falei, vai com Deus. E são esses sentimentos que influem no estado do espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte, unicamente porque vê nela o termo de suas tribulações, há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que lhe cumpre suportar. Você entendeu? Que tem certas pessoas que às vezes ele não tem medo da morte, não.
Eu aceito a morte assim, ó, com todo amor, com todo carinho. Eu sou compreensível. Mas no fundo da alma não é nada disso. Entendeu? Naquele que ele deseja a morte unicamente porque vê nela o termo de suas tribulações. Há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que ele cumpre suportar. Então ele age de uma forma assim tão natural que a pessoa que não tem conhecimento, como gato por leve, fala assim, nossa, mas essa pessoa aí é evoluída, né? Ó, isso sim que é evolução. Não tem medo da morte física. Isso sim que é evolução. E aqueles que dizem assim, eu abro o peito e falo para outra pessoa, atira a hora que você quiser. E que eu ver a pessoa assim com a bombinha na mão e eu já pulo na capoeira. Na hora a gente fala assim, eu não tenho medo da bichinha, né? Que é a Dona Morte. Mas a pessoa aparece com um revolvinho de plástico, a gente já corre, entendeu? E no correr, entendeu? A pessoa vai urinando pelas pernas abaixo e vai enchendo o chinelo, a sandália, a alpargata, o sapato de urina. Mas é a realidade. Não adianta a pessoa fingir e mentir para si própria. Vamos para o próximo vídeo.